Muito bem, meus irmãos. Como é bom podemos ter a igreja reunida, podemos estar aqui juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor, podemos estar aqui juntos, ouvindo da palavra do Senhor. E a palavra que eu vou compartilhar hoje com os irmãos é a graça do arrependimento. E uma palavra interessante, e que há algum tempo eu venho lendo algumas coisas sobre isso, sobre a questão do arrependimento. Eu vou dar uma adiantadinha, só para que ninguém, vou dar como é que se fala? Um spoiler, né? Eu fico brincando com outra palavra, tem que pensar na hora que eu vou falar isso. Eu já adianto que eu não estou dizendo que é o arrependimento por si só que salva. Guarde isso. Né? Porque senão a gente vai confundir um pouquinho. Mas, falando sim, da graça do arrependimento. Recentemente, né, eu tenho compartilhado com os irmãos sobre o que somos diante de Deus, né? O que nós somos, qual a relevância que Deus tem para as nossas vidas, aonde estamos firmando a nossa fé, onde estamos gastando o nosso tempo. Então temos falado sobre isso, sobre termos uma dedicação a Deus, estarmos olhando para Deus como Senhor, realmente Senhor das nossas vidas. E um texto para a gente ter como base de meditação, né? Eu tenho feito esse confronto com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, porque eles correm em paralelo, né? Então tem textos históricos que estão aplicados para a época, mas nos servem como ensinamentos. É isso que a gente tem que ter fixo. Não podemos dizer que não serve, mas serve. E um versículo que me chamou muito a atenção, e ele chamou a atenção numa leitura diária que eu fiz, e aí eu fui ler todo o contexto que ele estava envolvido, mas eu continuei mantendo só o versículo, embora tenha um outro contexto, que é Joel 2,13. Vai aparecer aqui na projeção, mas se você quiser procurar Joel na sua Bíblia de papel, vai ali, Daniel, Oséias, Joel, ou no aplicativo que é mais fácil. Joel 2,13, que diz o seguinte. Ali o contexto, ele vem, eu não vou entrar no texto todo, mas ele vem falando de um momento, ele vem numa narrativa de uma questão dos gafanhotos. Não vou discutir se é literal ou se é figurado, mas ele vai narrando todos aqueles episódios e aí ele chega num ponto que a única forma é o arrependimento, para que Deus os livre. E nós vamos desenvolver a partir daqui o que a gente pode entender sobre o arrependimento. E Joel diz o seguinte, em Joel 2,13: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então nós vemos aqui que ele começa a falar de uma questão de aparência. Ele começa a dizer, não adianta você ficar se rasgando. Na época, né, existia o hábito de rasgar as vestes, se enrolar na cinza, porque ele tinha arrependido, tinha cometido um erro. E o que o profeta diz aqui, olha, não adianta vocês ficarem fazendo isso, se vocês realmente não estiverem tomando esse posicionamento de coração, se vocês não estiverem fazendo isso do seu interior. E quando a gente começa a olhar, então, esse contexto lá de Joel, onde ele está pedindo para que as pessoas realmente se arrependam de verdade, e vamos voltar, então, e vamos trazer para o nosso cenário, para os dias de hoje, para a igreja como um todo. Primeiro, não especificamente para IEL, mas olhar para o cenário evangélico, vamos dizer assim, para o que nós temos hoje, para o que nós vemos hoje dentro das igrejas. E o triste cenário é que nós vemos muitas igrejas fora do que é a verdade evangélica. Nós vemos muitas igrejas seguindo por outros caminhos.
E um dos principais pontos, ao meu ver, essa é a minha visão, é que ao invés de fazer a obra de Deus à maneira de Deus, eu li uma palavra que ela é meio diferente, mas vamos aplicá-la se tiver... não existia, viu, Ricardo? Depois você... Mas o evangelicalismo, eu achei interessante essa palavra e decidi replicá-la, contemporâneo, está tentando construir um reino próspero neste mundo. E aí você vai dizer, cara, mas o que isso tem a ver com arrependimento? Calma, eu vou chegar lá. Mas, então nós vemos que a igreja hoje, no geral, digo de novo, a igreja num contexto geral de igrejas evangélicas, está tentando moldar o seu Deus, o Deus para ela. Pegando Deus e tentando encaixar ele num quadrado, num retângulo ou num círculo, mas trazendo Deus para se adequar aos seus pensamentos e não deixando Deus, então, conduzir a igreja. E isso nos leva a alguns problemas, né? Nos leva a ver igrejas levando pessoas a buscar uma felicidade temporal, uma felicidade momentânea, a buscar uma esperança aqui na terra, e como crentes, e se lermos um pouquinho, não precisa ser fazer um mestrado na Bíblia, mas só entendermos um pouquinho da base do Evangelho, que nós vemos que a nossa esperança está aonde? Na glória. Porque estávamos tristes aqui hoje à tarde com a passagem do Leomar, mas ao mesmo tempo esperançosos, confiantes, como disse o Werner no início do culto, porque sabemos que a nossa vida aqui é passageira. E nós vemos esse evangelicalismo atual olhando para o hoje, para o agora. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Para a gente começar a evoluir nessa questão. Lá em João 12, 23, nós já vemos um direcionamento de Jesus a partir desse ponto, que vai totalmente contrário àquilo que muitos estão dizendo hoje. João 12, 23 a 26 diz o seguinte: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Preciso explicar esse texto? Alguém não entendeu? Isso não é que eu não quero pregar a palavra, mas tem certas coisas, meus irmãos, que eu vejo assim de forma tão clara, e esse texto é um deles na palavra de Deus, que ele vai falando sobre o negar-se a si mesmo, sobre o morrer. Exemplo do trigo: se você não pegar e não morrer, se ele não apodrecer, não vai brotar outros triguinhos ali. E muitas vezes nós estamos aquela semente velha, enrugada e morrendo, porque nós não estamos entendendo que a nossa vida não é aqui. E a semente velha, enrugada e morrendo, ela vai murchar e vai morrer e vai apodrecer e não vai dar fruto nenhum. Nosso reino não está nesse mundo. E o verbo seguir, que nós vemos aqui no texto, implica encaminhar. Se eu vou seguir alguém, eu preciso caminhar ao lado ou junto. E esse caminhar com Cristo implica, e aí nós começamos a chegar no arrependimento. Vamos evoluindo. Essa questão do arrependimento nós temos tratado de várias formas na palavra de Deus. Sempre destacando, nós vemos no Velho Testamento muitos pontos onde o povo está lá sofrendo, morrendo,
passando por dificuldade, e vem lá um profeta e diz, olha, Deus falou o seguinte, ou vocês se arrependem ou vão morrer todo mundo. Aí o pessoal se arrependia, chorava, clamava ao Senhor e recebia as bênçãos. E isso não mudou. Nós continuamos pecadores. E isso é um problema para nós crentes, essa questão. Um exemplo que eu trago, digamos assim, da igreja moderna, para a gente sair um pouquinho lá da Bíblia, não que não seja suficiente os exemplos da Bíblia, eu volto um pouquinho na história e volto na questão ali, lá mais ou menos em 1517. Alguém, menos o Werner, sabe o que aconteceu em 1517? Você não vale. Então, nós temos a famosa reforma, a grande reforma, que aconteceu em outubro de 1517. Para contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo naquela época. Na época, o Papa era o Leão X. E estava, na época, construindo a nova Basílica de São Pedro lá. E para isso precisava de dinheiro. Muito dinheiro. E a forma que eles encontraram de buscar esse dinheiro foram através de acordos que envolveu a arcebispado da Alemanha, que envolveu, não vou entrar no detalhe da história, então envolveu negociações, né? E olha, eu te dou lá o poder sobre a Alemanha, mas você me arruma dinheiro. E aí um cidadão lá, chamado Alberto de Brandenburgo, que coordenou toda essa negociação, fazendo uma ligação da igreja com os bancos. Mas nós não vamos falar de política aqui, né? Já temos ouvido demais sobre isso. E então, precisava do dinheiro, conseguir o dinheiro, mas esse dinheiro precisava ser pago. Então, se decidiu na época que precisava aumentar, fazer um plano de ação para aumentar-se as arrecadações. Isso tudo num contexto de igreja, tá, gente? E é por isso que eu comparo isso com a igreja moderna, só para ir contextualizando. Né? Então, precisava fazer um plano de ação para que se pudesse construir um grande templo, para que se pudesse levantar o dinheiro para pagar os empréstimos, e aí fizeram um projeto, coordenado por esse Alberto, para aumentar a arrecadação através das indulgências, as famosas indulgências. Aqui tem o significado do que era as indulgências. Indulgência era um perdão que a igreja oferecia às pessoas que se arrependiam de seus pecados. Tratava-se de uma espécie de carta vendida pela igreja aos fiéis. Ao comprá-la, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. O comércio da indulgência tornou-se um grande negócio. Era um grande negócio. Estou te vendendo perdão. Quanto você quer pagar? Quanto você pode pagar? É pouco. Não é pouco. Enfia a mão no bolso aí, Tiago, paga mais. Né? Era assim, mas era assim mesmo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá bom? Qualquer semelhança. Então, Carlos, você está fugindo do tema do arrependimento. Não, não estou. Vocês vão ver que a gente vai ligar essa história. Então o lema era, eu até coloquei o lema ali, os caras eram craques, eles tinham um lema. Logo que uma moeda no cofre tilintar, do purgatório uma alma liberta será. Olha que lindo, que maravilha. E esse era o contexto da época, esse era o contexto cristão da época. E aí o que aconteceu? Um monge da ordem agostiniana se rebelou, resolveu estudar a palavra verdadeiramente, e aí, em outubro de 1517, pregou lá na paróquia de Wittenberg as 95 teses de Martim Lutero. E isso levou à grande reforma protestante. Levou a uma transformação muito grande na igreja, porque ele expôs, através daquelas suas teses que se tornaram a reforma, os erros
que a igreja vinha cometendo. E óbvio, alguns se mantiveram nos erros e outros entenderam a verdade e partiram para buscar Deus de forma verdadeira. Logo na primeira das 95, Lutero já deu uma machadada em tudo que a igreja medieval, até aquele momento, vinha pregando. E logo de cara, ele diz o seguinte: quando o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, disse, arrependei-vos, ele queria dizer que toda a vida dos que creem deve ser uma vida de arrependimento. Por que isso? Porque existia muito a questão das penitências. Então, além da indulgência, tinha a penitência. O cara cometia um erro, ele achava que se ele se desse 50 chibatadas lá, se ele arrastasse o joelho na pedra, se ele rolasse um barranco, Deus iria perdoar. Exagerei agora rolar o barranco, né? Mas vocês entenderam. Porque rolar o barranco é o mesmo absurdo de que subir uma escada de 50 degraus ralando o joelho, acreditando que vai resolver os seus problemas com Deus dessa forma. E era isso que a igreja vinha vendendo no contexto. Então, vendia a salvação, cobrava penitências, então um contexto totalmente fora, totalmente difuso, ou seja, totalmente em desacordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E nós vemos que Jesus, lá em Mateus 4,17, já para fechar essa janela, diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus nos ensina e nos mostra que o caminho é o arrependimento. O arrependimento é uma característica de todo cristão. Veja, estou dizendo como característica. Então nós temos que ter esse arrependimento inserido em nós. A salvação, ela é dom de Deus. A salvação, ela vem através da fé em Cristo Jesus. Ela é recebida somente pela graça, somente pela fé. Isso que precisa ficar claro, que é dessa forma que nós recebemos a salvação. E não de formas variadas, de vendas, de cartas de salvação, de penitência, mas sim através de crer em Cristo Jesus. No entanto, meus queridos, a salvação significa que estamos sendo salvos a cada dia através do nosso arrependimento. Dessa forma, nós começamos a chegar na questão do arrependimento. Então, num determinado dia, entendi que eu precisava de Cristo no meu coração. Entendi isso como? Através da fé. Entendi graças à misericórdia de Deus que através do seu amor nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Esta é a obra. Está toda inserida dentro da obra da justificação de Deus. E é isso que o arrependimento faz parte. A salvação. E aí a continuidade. Eu vou continuar me salvando? É assim, é tipo carregar a bateria. Eu comecei salvo aqui no 1%, e aí conforme eu vou andando na minha vida cristã, eu vou para 2%, 3%, me arrependi de novo, vou para 4%. Não é isso. É que quando você está salvo, é o contrário, a sua bateria está a 100%. Estou salvo, estou na glória, estou com Cristo, porque se não fosse isso, o nosso querido irmão na cruz não teria ido para o céu. Cara, você se salvou agora que você está aí quase morrendo, não vai dar tempo de você fazer o processo. Não é isso. Mas é muito importante essa questão do arrependimento. Então, só para ficar bem claro. Olhamos, então, para fora, para o passado, e até pensamos assim, nossa, que absurdo, né?
como é que o pessoal podia achar que pagando iria ter a salvação? Como é que poderia achar isso, achar aquilo? Mas quando eu já disse, né, há pouco, quando olhamos para o presente, também vemos isso acontecendo dentro da igreja de formas diferentes, pessoas voltadas para, indo para Deus de forma errada, achando que uma negociação com Deus ela é suficiente, pessoas achando que pode negociar, pode exigir de Deus, pode moldar Deus, mas Deus é Deus. Eu não posso exigir nada dele. Toda a obra de Deus foi pelo amor dele por nós, gente. Não por nosso merecimento, se Deus fosse olhar pelo nosso merecimento, mas pelo amor dele, por aquilo que nós significamos para ele, desde antes da criação. Toda a obra de Deus é ele que faz. Então, quando nós olhamos, e podemos olhar e falar assim, puxa, ainda bem, né? A Iel aqui não prega essas coisas, né? Nunca vi o Verne lá na frente falar assim, olha, quem der tanto hoje vai ter direito de... né? Não vou nem continuar, mas... Então, a gente nunca viu isso. Pô, a Iel, nós estamos livres, graças a Deus, né? Que bom. Sim, como Iel, nós estamos livres. Mas e você, pessoalmente? Será que você não tem a sua indulgência? Você não tem a sua carta? Será que em algum momento você não imagina que as suas doações dentro ou fora da igreja, seus trabalhos voluntários, é isso que te mantém no caminho? Fui salvo? Ótimo. Estava salvo lá, tranquilão. E agora eu vou seguindo com as minhas negociações. Como é que você está em relação a isso? Será que você não tem as suas indulgências aí, pessoais, guardadinha? Muitos, nós vemos hoje a igreja, como eu falo, a igreja no geral, deixando de pregar o arrependimento. Prega a salvação, você está salvo, ok, beleza, estou salvo, está na glória, estamos juntos, irmão, estamos na glória, e não se fala do arrependimento, não se fala da necessidade do arrependimento. Eu fico imaginando, se Deus não, através da sua graça, e por isso que o título da mensagem é a graça do arrependimento, se Deus, através da sua graça, não nos desse a oportunidade do arrependimento, o que seria de nós? Aí iríamos estar pregando que precisamos ser salvos quantas vezes na nossa vida? Me arrependi, estou salvo, aceitei Jesus, pequei. Puxa, acho que eu não estou salvo, vou para lá, me arrependi, estou salvo. Então não é isso. A salvação ela vem de uma única vez, através do momento que eu criei que Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. Mas a minha natureza, nós já falamos sobre isso, ela é pecadora. Nós somos naturalmente pecadores. E muitos aí separam, dizendo, a minha carne é pecadora, meu espírito é puro. Não. O pecado vem da mente. A palavra de Deus diz isso. O pecado vem do interior. Não dá para você separar isso, dizer assim, meu corpo é imundo. E aí surgem essas ideias doidas de sacrificar o corpo, de surrar o corpo, porque se acredita que o pecado está só no corpo. Mas não, ele é da nossa natureza. Nós somos naturalmente pecadores. E é por isso que a purificação ela tem que vir pelo Espírito. E o fato de nós não praticarmos o arrependimento dos nossos pecados, nos afasta de Deus. Aquela bateria que eu falei do 100%, quando você se converte, ela começa a descarregar. E o arrependimento nos afasta do pecado. E nos leva a quê? A centralidade em Deus. E é essa a vida do cristão. A nossa vida tem que ser centralizada em Deus. E não Deus centralizado em nós, que é o que tem acontecido naturalmente nos dias de hoje. Deus, resolve os meus problemas. Deus, eu preciso disso.
a nossa vida tem que ser centralizada em Deus. E a pergunta, ela tem que ser ao contrário. Deus, o que eu preciso fazer para me manter centralizado em Ti, para me manter conectado a Ti? O que eu preciso fazer? Qual é o seu propósito? E isso nós só vamos conseguir evoluir se mantivermos um relacionamento com Deus, colocando os nossos pecados, nos arrependendo constantemente. E a palavra de Deus nos fala muito, como eu disse, temos vários exemplos sobre essa questão. Um deles, no sentido de nos converter, de retornar, de deixar de ir para o caminho mau e voltar para o caminho certo, nós vemos lá em Atos 26, capítulo 26, versículo 20. A palavra de Deus diz o seguinte: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. Depois fui aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Veja que o texto já começa a direcionar. Bom, o arrependimento significa voltar-se para Deus e fazer o quê? E praticar obras que mostrassem o seu arrependimento. E aí nós voltamos, né? Lembra do texto lá que eu li no começo de Joel, sobre para de rasgar as vestes e faz o quê? Rasga o coração. Então, para demonstrar, essa questão não pode ser exterior, ela tem que ser lá de dentro. O arrependimento, além de você mudar o caminho, significa uma mudança na sua mente, que leva a uma mudança no estilo de vida. Faz uma análise da sua vida pessoal, no decorrer da sua vida. Quantas vezes você mudou o seu estilo de vida? Às vezes uma simples mudança de emprego faz você mudar o estilo de vida, né? Falar, agora eu trabalho nesse, agora eu preciso usar paletó e gravata. Não, agora eu não preciso mais usar. Ou agora eu preciso isso. Então a gente está disposto a mudar o nosso estilo de vida para satisfazer a nossa vida circular. E esquecemos muitas vezes de mudar o nosso estilo de vida, que é o que devemos fazer ao nos convertermos ao Senhor. E o arrependimento significa isso, demonstrar essa mudança de estilo de vida. E nós vemos isso lá em Romanos 6, de 1 a 4, um texto magnífico, que diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele pergunta. E é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, meus queridos, isso, como eu falei, não significa que somos salvos só pelo nosso arrependimento, porque senão nós vamos começar a acreditar que estamos construindo uma salvação nos seus arrependimentos diários, e algumas religiões pregam isso, mas não é essa a ideia. O arrependimento e fé são necessários para a salvação, mas estão relacionados, como eu falei, na justificação. A justificação vem o quê? Através de Cristo Jesus. É pela fé. Mas a fé, sem o arrependimento, ela não existe. Vocês estão entendendo essa ligação? Não dá para dizer, eu tenho fé, Cristo move montanhas, eu tenho fé que Ele pode curar, eu tenho fé que Ele pode fazer isso, e Ele realmente pode, sem dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo eu não estou disposto a mudar o meu caminho. Eu não estou disposto ao meu arrependimento, porque eu sou pecador. Existem pessoas,
me fugiu o nome do indivíduo, porque que o cara escreveu até um livro sobre isso, que ele falou que ele não precisava mais pedir perdão, porque ele já tinha alcançado a plenitude. Veja que beleza. E contra tudo que a palavra de Deus diz, né? Mas tem gente que acha que pode alcançar a plenitude sem a necessidade de pedir, de se arrepender, de confessar os seus pecados. E o arrependimento é estarmos nos afastando do pecado, como eu já falei. Voltando ao texto de Joel, só um trechinho. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. O arrependimento é fruto da maravilhosa graça de Deus, meus irmãos. Se não tivéssemos a oportunidade do arrependimento, não teríamos como seguir no caminho da salvação. Porque a nossa natureza, ela é pecadora. E Deus nos dá essa oportunidade. Ele nos ensina sobre isso. Lá em João 1, em 1 João 1, a partir do versículo 8. A Bíblia nos ensina sobre isso. Sobre estarmos atentos aos nossos erros. Sobre estarmos confessando os nossos pecados. Porque nós pecamos constantemente. Ai de nós, se acharmos que não pecamos. E o texto diz isso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. E a graça do arrependimento é o fato de podermos estarmos nos colocando diante de Deus e reconhecendo que só Ele pode nos conduzir para a vida eterna. É interessante quando nós vemos a Bíblia falando de Jesus e dizendo que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a eternidade. Então Jesus é tudo. E Jesus está conosco em todos os momentos. Ele está conosco no momento em que transforma a nossa vida através da salvação. Ele está conosco no caminho e Ele está nos aguardando na eternidade. E tudo isso para Ele é instantâneo, para nós não. Então a salvação é o primeiro passo. O arrependimento constante é manter-se no caminho, meus queridos. Porque se você começa a achar que não precisa pedir perdão, que você começa a achar que a sua vida é perfeita, que você está tranquilo com Deus, isso certamente vai te afastar de Deus. Deus não será o centro da sua vida. Os seus interesses serão o centro das suas vidas. Ou você vai buscar outras formas de compensar isso, se chegando a Deus, como nós vimos os exemplos do passado das indulgências. Existem várias formas, as pessoas estão buscando outras formas de buscar a Deus, de se achegar a Deus, enquanto só existe uma forma. E a forma é arrepender-se dos seus pecados, crer em Cristo como Salvador e seguir na vida de fé, mantendo uma comunhão com a palavra, em oração e reconhecendo que somos pecadores. Amém, irmãos?